Salve, salve, pessoal. Máximo respeito. Seja bem-vindo à terceira edição desse podcast no ato, aqui nesse lindo de teatro Gil Vicente, na cidade de Barcelos. E hoje conosco, nada mais, nada menos que ele, Luca Agel. Brother, máximo respeito. Satisfação, Felipe. Prazer. Olha, vou te dizer uma coisa, tu é nervoso ainda com essa situação. Conheço um bocado do teu trabalho e fico muito... É um privilégio enorme poder estar aqui hoje contigo. E, mais uma vez, agradecer a Barcelos por essa grande iniciativa, ainda mais na nossa terrinha. E saber no seu percurso, né, da sua longa trajetória, que ainda é muito mais à frente, você vai falar da sua trajetória, e saber que ficou registrado aqui na cidade do Galo. Satisfação, brother. Vamos lá, vai ser um prazer bater esse papo. Brother, de onde tu vens? Pra onde tu vai é muito longe ainda, que isso eu já sei um bocado. Você já sabe? Então me conta, que eu quero saber também. Boas ondas, boas energias, um trabalho enorme, né, que você faz. Pois é, a gente olha para trás, já tem aí uma estrada, né? Eu já tô nesse momento de olhar para trás e falar, caramba, olha aqui, tanto de coisa que já rolou. Mas eu venho da onde? Venho do Rio de Janeiro. Você é brasileiro também, né? Sou brasileiro também. Que Coincidência. coincidência. Natural do Recife. É, sou do brasileiro, Rio de Janeiro, Tijuca. Nascido, criado. Saio do Brasil em 2012 para viver no Porto. Na cidade do Porto. Na cidade do Porto, A cidade invicta do Porto. onde eu deixei a maior parte dos meus 20 anos ali no Porto, crescendo, fazendo um monte de coisas, principalmente com música. Eu tenho uma formação de música, fiz licenciatura, fui professor de música no Rio. Isso por acaso já sei de tudo. Tu vem contar que é pro pessoal que tá lá em casa saber mais a fundo de quem estamos a falar, né? Uma grande personagem. Eu fui professor de música enquanto vivia no Rio. Depois, quando me mudei para Portugal, deixei de dar aula e, na verdade, eu vim para estudar, né? Terminei o meu mestrado, mas quando eu terminei já estava rolando a roda de samba lá no Porto, Samba Sem Fronteiras. Já estava trabalhando com muita frequência, já estava dando para viver de música, que é uma coisa que eu no Brasil não... Sempre foi um sonho, assim, mas é uma coisa que no Brasil ali eu meio que já tinha quase deixado de lado esse sonho, sabe? Como ido pro plano B, que era ser professor, que é uma coisa que eu gostava muito também, mas já não tinha muita esperança de conseguir viver de música no Brasil. E de uma forma completamente inesperada foi acontecer aqui em Portugal. Jamais imaginaria, ainda mais com samba, né? Sim. Foi muito louco, mas é um caminho, né? Esse caminho que dá umas curvas assim, a gente não consegue entender de onde veio as coisas, mas pronto, acontece. Mas eu, na minha opinião, um pouco que nota assim também do teu trabalho também, tu, dentro do samba, tu também já tá fazendo algo mais experimental também, né? Sim. A buscar outros caminhos e... Sim, nunca foi só samba, né? Mesmo o projeto de samba que a gente começou no Porto, Samba Sem Fronteiras, cada um ali tem uma trajetória muito, muito particular que não começou no samba. Ninguém é de berço de sambista, de família de sambista, né? Naquele grupo especificamente. Eu não sou, nossos percussionistas também não são. Um é do rap, o outro vem da música sinfônica, da música clássica, o outro vem do rock. Eu próprio tive uma banda de rock quando eu era adolescente e tocava rock. Mas o bom e o satisfatório nosso, né, que é onde se junta brasileiro, a gente faz logo Pois é, algum samba. Uma cervejinha, um churrasquinho, tudo da roda de samba, né? Foi bem isso. E por acaso eu conhecia já o projeto, infelizmente nunca tive a oportunidade de ir. A gente vai ver isso em breve. Fronteira, já tinha ouvido falar muito, né? E muitas pessoas amigas que já teve lá. E o engraçado é que vocês começaram aquilo, praticamente só brasileiros que ia no início, né?
Aquilo começou, eu sei que eu noto que eu via vídeos que depois começou a ficar migrado com muita gente daqui da Tuga também. Sim, no início, bem iniciozinho mesmo, era praticamente só brasileiros. Mas como a gente fazia a nossa roda em uma associação, que é uma associação que eram portugueses ali que organizavam, e eles tinham sempre uma noite de forró. A gente fazia o samba no domingo à tarde e tinha o forró no domingo à noite. E o movimento do forró lá no Porto já era um pouco mais anterior ao samba. E já tinham muitos portugueses que já tinham aderido. Então o pessoal que ia no forró começou a ir ao samba, chamar os amigos e rapidamente começou a misturar e começou a ficar assim, meio a meio o nosso público. Até porque o nosso público brasileiro, nesses primeiros anos, era principalmente de estudantes, pessoal do Ciências Sem Fronteiras. Por isso que o grupo se chama Samba Sem Fronteiras, é por causa disso. Legal. E só que era um pessoal estudante que aqui terminava o intercâmbio e voltava para o Brasil. Então, esse público brasileiro do início começou a desaparecer e começou a ser substituído pelo público português. Até que chegou no momento que eu acho, é a minha impressão hoje, que tem o nosso público, nas nossas rodas, tem mais português do que brasileiro. Cara, uma coisa que eu acho muito legal e, pra mim, assim, acho fora do normal, muito fantástico, é o facto de, quando eu cheguei aqui, eu já vivo o caso, não é? Há mais de 20 anos. O povo, a gente sempre foi muito unido, né? O povo brasileiro com o povo português, né? Embora tudo que se aconteceu muitos anos passados, mas a gente é muito unido, a gente tem muita conexão com os outros. Mas quando se via qualquer situação e relacionado com música do Brasil, o pessoal meio que parava, assim, nos eventos que a gente fazia, discoteca e tudo. Hoje em dia tu não vai pra lugar nenhum, cara. Seja discoteca, festa folclórica, festa de uma cidade qualquer, que não role qualquer cena do Parada do Brasil, velho. Isso pra mim é muito satisfatório, velho. É muito gratificante e ainda mais saber que pessoas, como no seu caso, né, e o pessoal do Samba Sem Fronteira, que vem fazendo um legado extremamente estrondoso, velho. Fico muito grato, velho. Vocês vêm representar o Brasil da maneira mais do que elegível e correta, velho. Muito obrigado por persistir e continuar a fazer música, né, velho? Porque a música, além de ser só música, a música é mais do que uma religião, um hino, né? A primeira comunicação que a gente teve foi através do som, né? E o som se fez a música. É a linguagem universal. A linguagem universal, né? E vocês estão muito longe. E seu trabalho a solo agora, que eu, como eu já tinha dizendo no início, eu já vinha acompanhando, né? E não tava vendo que o Lucas era aquele que eu vi escutando de outras situações e por isso que no início eu fiquei até meio cala, disse, vou entrevistar o cara, velho. E o cara, quando a gente admira alguém, a gente fica com nervosismo mais assim, a flor da pele, né? Mas esses meros minutos que estão me dando, eu agradeço mais uma vez, está sendo... Vai pra minha caixinha quando eu for embora. Obrigado. Ora, essa, imagina, tamo junto. Continua lá a tua história e os projetos, como anda. Então, eu quando comecei essa coisa do Samba Sem Fronteiras e vi que podia funcionar aqui, isso de viver de música, eu reativei a minha disposição para ter para criar a minha cena, né? Fazer os meus discos, gravar as minhas músicas, que no início ainda estava bastante ligada e sempre vai ser muito ligada ao samba, né? Mas é isso, não só, a gente vai passeando por vários gêneros, fazendo parcerias com artistas muito diferentes. Eu já tenho várias parcerias com artistas portugueses muito, muito incríveis e também que vêm de áreas da música, né? Cada um de um lado. Tem algumas parcerias muito legais com o Keso, que é um rapper lá do Porto, com a Ana Deus, que vem de um outro lado do rock português dos anos 80, 90. Com a Garota Não. Sim, isso também vi. O Keso também conheço muito bem, é uma pessoa muito forte. No pop, a gente já teve o privilégio de ter ele
no nosso evento também, que a gente fazia aqui, que faz ainda, né? Com as Três Pancadas. Muito, muito bom. Eu vi também um trabalho teu, acho que é de um ano ou pouco, se não me engano, que é com a Jaque também, né? Com a Jaque Falquete também, Muito foda. Que também é uma artista brasileira que vem todo ano aqui fazer uma digressão por Portugal, depois vai para outros países também. Aí a gente gravou uma música juntos. Pois é. Por isso que eu digo que tua caminhada é muito grande, então tá no início, né? Por isso que eu tava dizendo que esse receio do início, justamente por isso. E sinto e vejo que, além do teu talento ser enorme, é tua maneira, né, de lidar com a música e a maneira como tu a transmite, né, essa abundância, essa forma muito natural e muito positiva de entregar. E quem ouve acaba por, querendo ou não, se absorve logo a primeira vez, sabe? Muito gratificante isso. Aí acho que cada um tem a sua linguagem, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que é de personalidade mesmo, de ser uma pessoa bem tranquila. E isso reflete um pouco no meu jeito de cantar, no meu jeito de me apresentar, fazer música e comunicar, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com esse lado da música, que é você comunicar, passar uma mensagem para as pessoas, né? Tentar fazer de uma forma que consiga, né, chegar o mais diretamente possível na cabeça da pessoa, que ela entenda, que ela sinta e consiga se relacionar com aquilo, né, se enxergar. E isso, cada um vai ter a sua forma de fazer, né? Mas eu acho que só funciona mesmo quando você faz da forma que é mais natural e verdadeira. Sim. Né? Quando você é verdadeiro com a sua forma de estar no mundo. Por mais que às vezes eu tenha alguns trabalhos que falam de coisas muito pesadas, mas não de uma forma agressiva, porque não está dentro de mim essa agressividade. Então, se eu tentar puxar para esse lado, vai criar um ruído ali que eu não vou fazer direito, vai parecer estranho, vai dificultar a comunicação. Tem pessoas que têm essa facilidade, porque tem uma personalidade mais intensa. Eu, como não tenho, vou adaptando as coisas para a minha forma de interpretar. Mas é uma coisa, parece uma coisa óbvia assim falando, mas não é não, é uma descoberta que leva tempo, leva anos para você amadurecer, descobrir coisas sobre você mesmo que às vezes estavam ali na sua frente e você não enxergava, né? A gente às vezes constrói uns ideais assim na cabeça, tipo, não, eu quero fazer aquela coisa desse jeito porque, pô, eu tenho um artista que eu gosto que faz daquele jeito, você acha que se você fizer daquele jeito vai dar certo, mas às vezes não é o seu caminho, né? É um desafio descobrir nosso próprio caminho, nosso próprio jeito de fazer as coisas, né? Muito legal, muito, muito top isso. Então, uma pergunta assim, o nome Lucas é um nome original ou um nome... Não, é o meu nome mesmo, Luca. A minha mãe que gosta de nomes italianos e a minha família por parte de mãe tem uma origem italiana. Meu avô tem lá o avô do meu avô, eu acho, era italiano, daquela coisa de imigração para o Brasil. E é isso, eu sou Luca. O meu apelido, Argel, também é o meu apelido mesmo, de verdade, não é nome... É nome artístico, mas não foi inventado, não. Quer dizer, por acaso até foi inventado pelo meu ancestral lá, bisavô, tataravô, por parte do meu pai, que veio da Argélia. E ele tinha um nome árabe, originalmente. Mas quando ele veio da Argélia fugido. E quando chegou no Brasil, chegou no Maranhão, ele teve que trocar o nome. E como ele saiu, ele nem era da cidade de Argel, mas o navio que ele viajou saiu de lá. Então o pessoal todo que estava chegando daquela cidade, não sei se todos os navios, não sei, mas no caso do meu tataravô,
ele apagou o nome dele árabe e adotou o Argel e ficou o nome da família. Que top. Eu nem sei qual seria, esse nome original árabe se perdeu. Ficou o Argel, tem essa história aí. O Lucas, nesse exato momento, tu vive na cidade do Porto ou em outro lugar em Portugal? Eu vivi 10 anos no Porto, mas atualmente estou vivendo em Lisboa. Na capital, né? Na capital. Ainda vou muito ao Porto, porque estou ligado a vários projetos no Porto, ao Samba Sem Fronteiras, a Orquestra Bamba Social, que é outro grupo de samba que eu também participo, está no Porto. E como eu finquei essas raízes no Porto durante tanto tempo, eu tenho muitas relações assim de amizade e de trabalho na cidade, então é recorrente assim a minha volta para participar de coisas. Por exemplo, eu vou essa semana aqui do 25 de abril fazer um concerto ali dentro das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, que vai ser num ciclo de concertos lá do Porto, do Cultura em Expansão. Às vezes é a roda de samba que me leva para o Porto, às vezes é a Feira do Livro que me leva para o Porto. Tem várias coisas que ainda me conectam ao Porto e eu vou sempre lá. Muito legal, cara, muito legal mesmo. E me explica também, me fala mais um bocado dessa longa caminhada, quantos álbuns já feito, então, isso eu também já sei, né? Eu tenho um primeiro álbum que pouca gente sabe que eu tenho, porque eu toquei muito pouco com ele, que é um álbum de música eletrônica, chamado Tipos que Tendem para o Silêncio. Que é assim, na cronologia, como se fosse o primeiro mesmo. Se você for lá no Spotify, baixar a discografia toda, esse é o primeiro. Que é de 2016. Já tem 8 anos já. Era de uma fase que eu estava fazendo muita experimentação com música eletrônica, estava comprando uns aparelhinhos assim analógicos e gravei todo o disco com esses aparelhinhos. Só que era um setup muito pesado para levar para viagem. Era um case, assim, que era um caixão, assim, era muito grande, muito pesado. E eu morava num prédio sem elevador, não tenho carro, nunca dirigi, nunca gostei de carro. Sério? Nunca aprendi a dirigir. Essa parte eu não conhecia. Eu não sabia de tudo. Não, de tudo não. Não. É vivendo e aprendendo. Não gosto de... Quer dizer, o carro é uma coisa muito útil, mas pra mim não tem interesse nenhum em aprender a dirigir. Sempre me virei assim com transportes e tal, e a pé. E o Porto era uma cidade ótima, tinha uma dimensão ótima para fazer as coisas caminhando. Mas carregando um peso assim que tinha aquele case. Foi o que mais me desanimou. Eu cheguei a dar uns 3 ou 4 concertos assim desse disco. E aí já gravei no ano seguinte logo o outro, que muita gente acha que esse é o meu primeiro disco, que é o Bandeira. Que já é um disco de canções, voz e violão, com muitos sambas, é praticamente só sambas o disco todo. E com esse disco, eu rodei muito. Esse eu devo ter feito quase 100 concertos, assim, rodei muito Portugal, porque era só eu e a guitarrinha assim nas costas, mas ninguém, fazia todo o lance, levava a malinha com CD para vender, abria a malinha no final do concerto, vendia, era um lance bem mascate mesmo. Ir lá tocar, vender os discos, e nisso eu comecei a estabelecer as minhas conexões assim com outras cidades, com outras pessoas, outros músicos. Foi com esse disco aí, o Bandeira, de 2017. E aí, 2 anos depois, 2019, veio Conversa de Fila, que é um disco mais ou menos na mesma linha, de voz e guitarra, mas já com acompanhamento de percussão. E aí em 2020 vem a pandemia. Sim. Eu ainda consegui rodar legal com Conversa de Fila, mas tinham os planos que eu tinha para continuar, para dar uma sequência para esse trabalho, foram interrompidos pela pandemia. E foi muito ruim, né? Para todo mundo, acho que para todos os músicos foi terrível. Sim. Mas teve um lado positivo nessa história, que foi o seguinte: eu tive muito tempo em casa
para produzir o que viria a ser o meu disco cozinhar, seguinte. né? Cozinhar, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que na verdade eu já vinha fazendo de uma forma um pouco lateral, assim, que é o samba de guerrilha. Era um projeto que existia já desde 2016, desde a época lá do primeiro disco. Era uma coisa que eu fazia num formato meio workshop, assim, que eu ia, tocava umas músicas, ia contando as histórias das músicas, ia falando sobre a história do samba, história política do samba, principalmente, né, de história de resistência do samba, de contestação. E tu vai narrando essas situações todas. Né? E fazia isso num formato muito aberto de conversa. Eu começava a história, tocava uma música, mas se alguém tivesse alguma outra coisa para acrescentar, alguma pergunta, eu interrompia, mudava o rumo. Eu tinha ali um roteiro base, mas não tinha um texto pronto para essa apresentação. E eu fiz essa apresentação desse jeito informal durante até a pandemia, assim, fazendo durante quase 5 anos. Fiz em vários lugares, ia fazendo assim, em associações, bibliotecas, lugares que tinham mais a ver com esse formato de concerto falado. E em 2020, com a pandemia, eu começo a desenvolver esse projeto num formato de álbum mesmo. Fechar assim, quais as histórias, quais os textos, quais as músicas e os arranjos. E era um projeto assim, a história do samba é um negócio gigantesco, né? Demorou tempo para conseguir amarrar o roteiro, mas estava a pandemia, estava em casa, tinha mais nada para fazer. Então fui gravando, fui escrevendo, fui gravando e fui gravando de uma forma sem me preocupar em como ia levar aquilo para o palco. Eu mesmo fui gravando em casa todos os instrumentos, gravei guitarra, baixo, percussões, tudo eu mesmo tocando. Só teve algumas percussões disso que eu pedi para o meu percussionista, o Carlos, gravar, que aí eu não toco mesmo, gravar levadas de tarola, de escola de samba, umas coisas assim que eu não... Para mim não dá. Pedi pro Francão fazer alguns beats também de uma música que eu queria, umas coisas mais eletrônicas, mas é um projeto que vai nascendo de uma forma muito despreocupada com concertos. Era mais fazer um som ali, o som daquele disco, com o que eu quisesse. Se eu quisesse ter ali um barulho de sirene de polícia, eu colocava, e a internet colocava barulho de barco, de gaivota. Fui colocando um monte de coisa lá para dentro, sem pensar em concerto, porque a pandemia não tinha concerto mesmo, então vou pirar aqui. Muito legal. E aí, esse trabalho foi uma virada para mim, apesar de tudo, porque eu acho que foi o que chegou a mais pessoas, deu uma expandida muito grande no meu público, muita gente passou a me conhecer por causa do samba de guerrilha. Ele teve repercussão no Brasil também, tanto quanto em Portugal, e eu acabei recebendo o convite para tocar ele ao vivo e tive que montar esse concerto, e aí montei a banda que toca comigo até hoje. Muito legal. Brother, o que é bom dura pouco, né? Infelizmente. Já passou já o tempo? Infelizmente já estamos chegando ao final. Pô. Mais uma vez agradecer e pela sua grande jornada. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite. É mais do que o início da sua caminhada. E vai muito longe por essa sua forma extremamente humilde e de um coração enorme. É igual o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Se um dia tiver que mudar, pedir para alguma cidade que venha aqui para nossa terra. Para Barcelos. Pelo menos para visitar. É o mesmo coração de mãe, essa cidadezinha aqui. E eu digo, porque eu já estou aqui há mais de 20 anos. E obrigado pela sua grande história, seu grande trabalho e projeto, né, que você anda a fazer aí. Levar esse já passou do Brasil, levar esse Portugal afora. E nossa cidade ficar com um belo registro seu. Muito obrigado por fazer parte desse nosso podcast. Isso é sempre no alto, com o grande Luca Agel. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.